Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nicole, eu sou artista e designer autônoma e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre essa vida de independente, né? E que faz pouco tempo que eu estou aqui, fazem 6 meses esse mês que eu larguei meu emprego e para tentar, né? Enfim, hoje eu vou contar um pouquinho sobre como está sendo isso, sobre o meu processo, meus aprendizados, causas, consequências de tudo isso e, enfim, talvez para acalmar um pouco alguém que esteja passando pelo mesmo processo que eu, porque eu, né, estou nesse processo de aprendizado também, né? Ontem eu, antes de dormir, eu fiz um texto, eu escrevi algumas coisas, partindo do princípio que eu quase nunca lembro assim de agradecer e tudo mais. É uma dificuldade muito grande minha. Mas quando eu lembro, antes de dormir, eu peço e agradeço pro universo, enfim. Não sou uma pessoa religiosa. Não sei se acredita, eu digo que eu não acredito em Deus e tudo mais, então respeito todo mundo que acredita. Eu gostaria muito de acreditar, na verdade, ter algo pra que acreditar, porque eu sinto que eu preciso disso às vezes, sabe? Mas eu não consigo, assim, sendo bem sincera, não consigo ver, mas talvez numa energia do universo, enfim, talvez seja isso, não sei. Enfim, foda-se, não é isso, não é sobre isso que eu quero falar. Mas nesses meus pedidos e tudo mais, eu pedi por uma vida boa. E na mesma hora eu fiquei tipo assim, como assim eu tô pedindo por uma vida boa? Eu tenho uma vida boa. Tipo assim, uma parte da minha vida não estar boa não define a minha vida toda, né? Então, eu tava pensando, tipo assim, tá, eu não estou com clientes agora, então minha vida é uma bosta, sabe? Como assim? Não, né? Vamos, vamos se acalmar um pouco. Eu tenho uma cabeça muito pessimista e... Como explicar? Eu vou usar do meu texto aqui pra discorrer sobre isso, porque é bem mais fácil, né? Já tá escrito. Então eu sou uma pessoa com muitos pensamentos. Igual todo mundo, acho que todo mundo pensa igual um caralho, né? A gente não para de pensar um segundo, só que os meus pensamentos, eles não são nada agradáveis. Eles vêm cheios de cobrança e nada carinhosos da parte deles. Só que no momento que eu me encontro desempregada, no sentido de que eu não tenho clientes agora, eu tive clientes depois que eu saí do meu trabalho, né? Eu tenho uma cliente fixa, mas são trabalhos periódicos e tudo mais, não é sempre, não é todos os meses. Enfim, no momento agora eu estou sem projetos nenhum. Quando eu tomei essa decisão de virar autônoma, eu pensei, obviamente, nas causas, nas consequências e tudo mais. Eu não me preparei muito. Eu definitivamente não me preparei para isso, porque foi uma decisão muito maluca. Eu contei isso num vídeo, foi acho que o segundo vídeo que eu postei, terceiro vídeo, sei lá, que era tipo como que eu tomei coragem para fazer isso, né? Eu tive muito privilégio e apoio também. Mas eu não imaginei, e talvez se eu tivesse imaginado, eu não teria tido a coragem de fazer isso, mas eu não imaginei como eu me sentiria sem clientes, estando num mês completamente zerada de trabalho. Então, como uma pessoa que se cobra muito e sempre tá pensando nessa falta, né, do trabalho e tudo mais, eu não posso negar que eu senti uma raiva de mim do passado por ter me colocado nessa situação. Mas eu tenho que bancar minhas escolhas, né? E por mais que eu tenha, né, essa raiva de porque eu estou passando por isso nesse momento, eu não sei como lidar com isso nesse momento, estou aprendendo a lidar com isso. Eu ainda sinto muito orgulho da pessoa que eu fui e da pessoa que eu estou sendo por
ter a coragem de estar vivendo isso, sabe? E não estar desistindo disso. E se desistir também tá tudo certo. Eu acho que a desistência também tem sua importância, sabe? Tipo, você tá tentando, eu posso dar um prazo pra eu tentar, e é isso. Se não conseguir, tá tudo bem desistir, entendeu? Segue a vida. Eu espero. Não quero desistir, não tô com esse pensamento de desistência, não, tá? Mas, enfim, precisamos falar sobre isso que tá tudo bem, né? Mas vamos lá, né? Eu preciso mudar esse meu ponto de vista, porque eu só tô olhando para as partes ruins. E eu sou muito uma pregadora da arte do processo e aproveitar o processo e por que eu tô reclamando dele, sabe? Só que o processo tem disso, o processo tem da gente falhar, da gente tentar de novo, da gente reclamar, e isso faz parte do processo, né? Então, é errando que a gente que aprende, né? Então, tá tudo bem. E é isso. Então, antes de reclamar, eu preciso começar a enxergar as coisas boas. Não por ter que ver sempre o lado bom da coisa e tudo mais, mas por eu ter uma mente como a minha que foca muito nas coisas ruins, né? Eu sinto que eu preciso maneirar no baixo astral, assim, sabe? Porque senão fudeu, tipo, é dois toques pra entrar em crise, e enfim, né? Então eu preciso cuidar, e isso não é positividade tóxica, tá, gente? Pelo amor de Deus, é realmente tentar ver a vida por um outro lado. Porque se eu viver reclamando, né? Enfim. Então, de alguns tempos pra cá, eu comecei a agradecer e tudo mais, né? Então, sempre antes de dormir, quando eu lembrava, eu agradecia e talvez pedia, né? E essa noite passada, eu sem querer, tipo, pensei que eu queria uma vida boa. E na mesma hora eu fiquei, caralho, vai se fuder, né? Eu tenho uma vida boa. Por que eu tô pedindo uma vida boa? Eu tenho uma vida boa. Então, na mesma hora, eu fui mais específica nos meus pedidos para o universo, né? Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Agora eu quero entender e descrever por que a minha vida é boa. Por que esse fato de eu não ter cliente não significa nada. Tipo assim, óbvio que significa porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, enfim, lá. Mas que isso não torna a minha vida ruim, né? De certa forma. Eu tenho uma casa, eu tenho um conforto, eu tenho um quarto para chamar só de meu, com todas as minhas coisinhas que eu já fiz. Foi aqui, nesse quarto, que eu criei a maior parte das minhas coisas, que eu consegui conquistar muitas coisas. Então, porra, né? Tipo, eu tenho tudo isso, eu tenho uma família incrível, eu tenho um namorado incrível, eu tenho amigas incríveis. Eu sou uma pessoa que estudo, tô sempre lendo, tô sempre buscando aprender coisas novas. Eu não sou uma pessoa muito em cima do muro, eu gosto sempre de estar me posicionando, principalmente politicamente falando. Enfim, escrevendo tudo isso e lembrando um pouco disso, eu lembro quando eu decidi escrever, porque eu tava muito, né, lelé da cabeça, assim, precisava externalizar essas coisas. Eu li meu último texto que eu tinha escrito era que existe uma vida muito legal na minha existência e que eu não estou sabendo observá-la. Preciso dar mais valor para ela e lembrar que tudo isso já foi um sonho. A minha motivação sempre foi ter tempo para minha família. E eu tenho que lembrar desses momentos rotineiros, porque quando mudarem, são eles que eu vou mais sentir falta. Então, e eu tenho conseguido isso, exatamente isso, ter mais tempo para minha família, ter mais tempo para mim também, poder aproveitar, poder levar minhas vós para os lugares que elas querem ir, para os médicos, enfim, cuidar delas, estar presente aqui, sabe? Poder, tudo bem que isso tira um pouco do meu tempo de serviço, às vezes, né? Tipo, tô fazendo alguma coisa, pode me levar lá. Só que eu fico pensando que daqui pra frente talvez eu não tenha mais esse tempo com elas.
E já me dá vontade de chorar, tipo, só de pensar nisso. Porque eu tenho planos, eu tenho sonhos e mudanças, enfim. E isso me assusta muito, né? Mas que eu tenho que aproveitar o momento que eu estou agora. A minha psicóloga sempre me fala, eu tenho muita dificuldade de aproveitar o presente das coisas. Eu sempre tô pensando no futuro. Calma, deixa eu respirar um pouco. Poder ter essa oportunidade de estar fazendo isso com elas, de estar presente na vida delas, de poder ir toda semana na casa da minha avó. Eu moro com uma das minhas vós e toda semana a gente vai almoçar na casa da minha outra avó, vai fazer companhia pra ela, enfim. Então, cara, isso é muito da hora, sabe? Isso é muito legal poder fazer isso e, tipo, por que eu tava pedindo uma vida boa, cara? Eu tenho uma vida boa. Eu ainda tô indignada comigo por ter cogitado pensar em pedir uma vida boa já tendo uma. E enfim, eu não posso colocar, a gente não pode ficar colocando nossas frustrações de uma só coisa, de uma área da nossa vida para todo o resto, né? E definir o que a nossa vida é pelo aquilo. Então, fora que isso é um processo, né? Eu fiz uma ilustração há muito tempo que era uma capivarinha andando de skate e a frase é devagar, mas indo. Eu acho que pode ser isso seja um mantra, assim, porque a gente, né, tá todo momento, eu sempre tô falando disso, que tá todo momento vendo 1000 rotinas produtivas e tudo mais, e conquistas de todo mundo, e a gente parece que não tá saindo do lugar. E isso, né, porra, isso assusta, isso... Ai, é horrível, né? Mas a gente tá indo, né? Você está indo? Você está fazendo as suas coisas? Você está indo devagar, mas você tá indo. Tá tudo bem. É isso que importa, a gente tá tentando, entendeu? Nem tudo se resume a dinheiro, mesmo que tudo possa resumir a dinheiro, porque isso é questão de sobrevivência, né, no nosso mundo capitalista, mas a falta ou a presença dele não pode mudar o jeito que você enxerga a tua vida, como um todo, assim, sabe? Não foi o dinheiro que comprou as minhas relações, não foi o dinheiro que fez eu querer ser artista, porque, né, a gente sabe que o bagulho é doido, né? Mas enfim. De agora em diante, eu tenho que pensar quem que sou eu sem o dinheiro, né? E focar nisso, porque, porra, com ou sem dinheiro ainda serei eu, tá ligado? Minha vida continuará sendo a minha vida e eu preciso saber aproveitar ela sem essa parte, sabe? Porque eu acho que como a minha vida já é boa, o dinheiro pode tornar ela mais fácil. A melhora pode ser consequência disso, mas eu digo mais fácil de não ter que esperar pra viajar, por exemplo, entendeu? Não precisar parcelar uma conta. Então, eu acho que o dinheiro vai facilitar. Ele, obviamente, melhora a nossa vida, né? Mas a minha vida já é boa. Encarar o dinheiro como facilitador dessa vida boa pode ser uma forma melhor de encarar ele, né? Enfim, então de agora em diante, a gente, com os nossos pedidos, precisamos ser mais específicos e não, como que eu posso falar? E não desmerecer a vida que a gente tem, né? Porque eu gosto da minha vida, ela é uma vida tranquila e eu tenho tudo, tá ligado? Eu tenho tudo. E que bom que eu tenho tudo isso, e que bom que eu tô conseguindo enxergar isso, sabe? Por mais que esses pensamentos venham loucuras assim, mas que bom que eu tô conseguindo voltar pra mim, sabe? Porque esses pensamentos, eles podem ser meus, mas eu sei que eles não me definem. Então, é isto. E aqui eu coloquei como um lembrete um texto sobre encarar a vida como uma pintura que eu fiz há um ano atrás. Fiz em fevereiro do ano passado, que era um lembrete, encarar a vida como uma pintura. Lembrar da importância do processo e confiá-lo nele. Nem sempre é o mais fácil, muito menos o mais bonito, mas sim o de mais aprendizado.
Tudo precisa de um tempo. Aproveite. E assim eu termino esse vídeo, gente. Eu acho que se você precisava escutar isso, comente aqui. Tô brincando. É isso, cara. É isso que eu tenho pra falar. Não tô me sentindo assim, sabe? Doideira, né? A gente precisa ter mais calma. Precisamos ter mais calma e saber observar a vida que a gente tem. E, enfim, é isso. Aproveite sua vida, comece a observá-la com outros olhos. Saia do celular, tente fazer outras coisas fora dele. E é isso. Aproveite o processo. E um beijo.